Nós estamos então nesse nosso primeiro encontro, nesse primeiro culto do ano, que é uma alegria, né? A gente poder estar ouvindo a palavra do Senhor, a gente adorando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Que bom que você veio. Eu acho que é um momento muito especial esse, de a gente poder estar juntos. Eu tenho certeza que a gente no final do ano, início do ano, a gente escuta muitas coisas, né? Tem gente propondo coisas, fazendo sugestões de como fazer alguma coisa para o ano ser melhor, né? A gente tem que comer uma determinada comida, a gente tem que dar uns pulinhos por cima das ondas, e a gente tem que fazer algumas coisas, a gente tem que, né? Tem que. E nós como cristãos, como igreja, graças a Deus que a gente não tem que fazer nada. A única coisa que nós temos que fazer é confiar em Deus e se deixar levar pela graça e pelo amor dEle. Então é essa graça e esse amor dEle que permite que a gente se reúne hoje à noite para louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle e permanecer na presença dEle e crescer nessa presença e estar desfrutando dessa presença. Eu quero compartilhar com vocês, nós vamos ter um culto relativamente diferente, é bem reduzido pelo número de pessoas, então a gente não precisa falar tanto, né? A gente fala conforme a quantidade de pessoas. Então a gente vai falar pouco, porque se a gente tem pouca gente, o pasto não precisa ser muito, o pasto pode ser pouco, né? Não precisa estar muito pasto, né? Então as ovelhas são poucas, come pouco. Então vamos fazer isso um pouco mais reduzido, como já foi domingo passado também. Mas essencial é a palavra, né? Que a gente quer refletir, quer meditar nela. E buscar nessa palavra direção para a nossa vida. E colocando a nossa vida nas mãos do Senhor de uma maneira bem especial. Eu quero convidar você a abrir o texto comigo lá do profeta Miqueias. Ele é difícil de achar o Miqueias, ele é um profeta pequeno, ele está lá assim, não sei, de repente você olha do Novo Testamento, Mateus para trás, Malaquias, Zacarias, daí você vai chegar, né, lentamente lá em Sofanias, depois em Naum, Abacuque, Naum, e daí vai chegar em Miqueias. Eu também nunca sei achar direito isso, né, então não é problema de pecado não achar os livros na Bíblia. Todos nós temos dificuldades às vezes nessa área. Mas o profeta Miqueias é um profeta pequenininho, um profeta menor, e ele é o profeta que anuncia a vinda do Messias de uma maneira muito especial, muito extraordinária. É um livro pequeno, 7 capítulos, né, dentro de um contexto histórico bem parecido com o nosso, como nós estamos vivendo, a nossa realidade, né, que nós estamos vivendo, e é importante que a gente medite nessa palavra. Miqueias capítulo 7, eu vou ficar em cima dos versículos, só dos versículos 6 e 7, né? Mas eu quero ver o contexto do versículo 1 até o 7. Miqueias 7, 1 até 7, os versículos 6 e 7 principalmente. O profeta recebe uma advertência da corrupção, da situação imoral que está em Israel, da dificuldade que está vivendo o povo de Israel, de corrupção, de mentira, de engano, e ele vai falar que está tudo confuso no contexto que ele está vivendo. Não parece que a gente quer colher frutos quando não tem frutos, a gente espera alguma coisa quando não tem nada, quando não tem frutos. E não tem ninguém piedoso. No versículo 2 vai dizer que parece que não tem ninguém mais que tem amor no coração, parece que os homens se perverteram, as pessoas se perverteram, não tem mais ninguém que é justo, ninguém mais aplica justiça, ninguém mais fala a verdade, as mãos estão cheias de maldade, né, de condenação. Juízes, aqui fala que o juiz aceita suborno,
está complicado a vida, né? De justiça, de governo, de administração, quer dizer, está bem confuso. Nossa, se naquela época estava confuso, então agora está mais confuso ainda. Então nós temos muita confusão às vezes, a gente entra num estado que a gente já não sabe mais o que é de direito, o que é certo, e as coisas começam a complicar, e o profeta vive isso. Ele vai falar no versículo 5, se você olhar, no versículo 4 ele vai falar que a gente acaba colhendo espinhos em vez de frutos. No versículo 5, não se crê mais no amigo. Se perdeu a amizade, as pessoas não têm mais amizade, né? Não se cultiva mais amizade, a gente não sabe mais em quem confiar, quem é amigo de verdade, quem são os amigos, quem são pessoas que são amigas de verdade. E não dá para confiar nos amigos, nem no companheiro, cada um está preocupado em acusar o outro, e aí vem o versículo 6 e 7 que eu quero ler na íntegra, na minha versão, que diz assim: porque o filho despreza o pai. Veja bem, porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja bem, os inimigos são os da própria casa. Parece que a gente já ouviu isso, depois no Novo Testamento isso se repete. E aí fala que os inimigos são aqueles que são os mais próximos, os mais íntimos. E aí vem o versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Senhor da minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Eu quero repetir o versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Senhor da minha salvação, e Deus me ouvirá. Vamos fechar os olhos, vamos orar um pouquinho. Pai amado, nós precisamos da Tua palavra. Nós não conseguimos andar sozinhos, nós não temos direção, nós nos perdemos muitas vezes, e estamos aqui hoje à noite mais uma vez para ouvir a Tua palavra, e que essa palavra faça sentido para o nosso coração, para o nosso contexto de família, para o nosso contexto de cidade de Joinville, para o nosso contexto de país chamado Brasil, para o nosso mundo. Pai amado, essa Tua palavra dita tantos anos atrás, ainda faz sentido para nós hoje. E por isso eu quero te pedir, Pai, derrama o Teu Espírito Santo para que a gente tenha entendimento dessa palavra. Não permita que a gente saia daqui hoje à noite, para quem sabe viver um ano novo confuso, inseguro, mas principalmente focado e direcionado pela Tua graça e pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala, assim, da realidade, né, das circunstâncias. E eu gosto muito desse texto porque ele é muito pessoal para nós, como família. Para a gente como família, para mim, para Dilce. Vocês sabem que nós temos um filho chamado Miqueias. Um filho que Deus nos deu com uma adoção, e que é um filho especial, né? Vocês conhecem ele, a maioria de vocês conhecem ele. E nós escolhemos, né, esse nome do Miqueias por causa do livro de Miqueias. E principalmente escolhemos por causa desse versículo 7. E por isso que esse versículo ele é muito pessoal para nós. Ele se torna muito realidade para a gente. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração e no coração da gente como família, para você refletir também. E olhar esse versículo, decorar esse versículo, fazendo dele, quem sabe, um lema para um ano novo.
colocar ele como um tema para ser refletido durante os dias que virão e que a gente não sabe como eles serão e o que acontecerá e como serão os dias, porque nós não temos nem uma disposição de algum vidente que possa dizer como é que vai ser, né? Se bem que tem alguns que tentam fazer isso, né? E esse versículo 7 começa com uma palavrinha muito importante. Ele diz eu. Eu gosto muito dessa palavra eu. Não é ele, não são os outros, não são vocês, é eu. Eu. Pronome pessoal, eu. Eu sou a pessoa envolvida. E esse texto é legal porque ele exatamente envolve a gente tem que viver isso, a gente tem que dizer eu estou dentro desse texto, eu estou dentro dessa realidade, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou imaginando as coisas que estão acontecendo, e ele tem essa palavra eu, vírgula, porém, vírgula, eu, porém. Uma sugestão para você. Não importa o que você está vivendo, o que você já viveu, o que você ainda vai viver, não importa. O importante é que você tenha um porém na tua vida. Eu, porém, diante de todas as realidades, diante de todas as situações, de tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente tem que passar, que às vezes não é fácil, eu, porém, e aí vem as atitudes. E essas atitudes a gente tem que tomar. Eu e você temos que tomar essas atitudes. Não são as pessoas que vão tomar por você, mas é você mesmo. Então é um convite para você e eu olhar para dentro de nós mesmos e a gente dizer, eu, porém, vou me deixar levar pelo desespero, vou cair no buraco. Eu, porém, vou ter esperança, vou continuar andando. Eu vou ter vida, então eu vou ter vida. Eu vou, porém, me entregar, então eu vou tendo os poréns, né? Os poréns da vida. Então a primeira coisa que esse profeta faz com a gente é tomar uma atitude. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente precisa tomar atitudes para a gente entender as coisas, a gente tem que tomar atitude. Não adianta a gente ficar só avaliando as coisas, criticando as coisas, dizendo que não está certo, não está legal isso, não está legal aquilo, se porém a gente não toma uma atitude. Uma atitude que a gente tem que tomar. E a gente está sendo convidado hoje, nesse primeiro culto, nessa igreja, para tomar uma atitude. E dizer, eu porém, eu quero olhar para frente, eu quero viver de uma forma diferente. E isso é uma coisa bem pessoal e que você tem que tomar essa atitude. Paulo, quando vai dar um conselho lá para o Timóteo, o discípulo dele, ele vai dizer, Timóteo, tu porém. Ele vai repetir isso na segunda carta de Timóteo, muito seguido. Tem muita dificuldade, tem situações difíceis na tua vida, tem situações complicadas na tua vida, tem sofrimento na tua vida. Tu, porém, permanece firme no Senhor. Tu, porém, não se desvia do caminho. Tu, porém, permanece na graça que você foi instruído. E o apóstolo Paulo vai ensinar no discipulado e dizer, tu, porém, como discípulo, permaneça na graça de Deus, não te desvie. Lembra-te de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e permaneça nessa palavra. Permaneça nessa palavra. Tu, porém, filho amado, ele vai dizer, permaneça naquilo que você recebeu, não te desvie daquilo que você recebeu. Tu, porém, toma essa atitude, tenha essa atitude. Então, eu quero convidar vocês para que esse nosso encontro seja um encontro de você tomar atitude. E você dizer, quem sabe, nós podíamos fazer agora uma conversa, se fôssemos, num grupo menor, ou quais são as dificuldades que a gente já enfrenta e está esperando, de repente, assim, algumas coisas que não, que poderiam ser diferentes e não são diferentes, que são difíceis,
e você pudesse dizer, mas eu, porém, eu vou levantar a cabeça e eu vou viver de uma maneira diferente. Eu, porém, vou tomar uma outra atitude. Eu vou tomar uma outra atitude. Eu não vou seguir sempre nesse mesmo trilho, que de repente, nesse mesmo caminho, que eu já sei para onde vou levar. Eu sei que as coisas não são fáceis, eu sei que as coisas são complicadas, mas eu, porém, tenho uma outra atitude. E qual é a atitude do profeta? Aí a gente recebe algumas dicas legais. Olha só o versículo 7, e continua olhando comigo lá o versículo 7. Eu, porém, vou fazer uma coisa, o profeta diz, no meio de toda a situação, e que é o convite para a gente fazer nesse início de ano. Eu e você somos convidados a fazer isso. Eu, porém, olharei para quem? Para o Senhor. Eu gosto demais desse versículo, quando ele diz assim, eu olharei para o Senhor. Diante de tudo, eu olharei para o Senhor. Eu olharei para Deus, porque com esses olhos da fé, aonde eu estou focado, aonde eu estou direcionado, isso vai me conduzir, isso vai me levar para frente. Isso vai me dar foco para onde eu vou. E não ficar olhando em volta das circunstâncias. Não vamos lembrar aqui em detalhes a história de Pedro quando anda sobre as águas. Ele começa a olhar em volta e vê a situação e afunda. Só lembrando a história, não comentando ela. Só lembrando isso. De repente você começa também a olhar nas coisas em tua volta e você diz, eu estou sendo engolido por isso. Isso está me matando, isso está me consumindo. Eu não aguento mais. E aí vem a dica do profeta, ele diz, olha para o lugar certo. Olha para o Senhor. Olha para Ele. Foque nele. Porque essa é a base, esse é o fundamento. Que sejam os nossos olhos, que são a janela do nosso coração. Porque se a gente olhar para a situação com os olhos, Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte. Se você olhar com má intenção, você já pecou. Então os nossos olhos são muito importantes. Porque aonde nós focamos o nosso olhar e do jeito como nós olhamos, nós entendemos e interpretamos as coisas. Tem gente que sempre vê só o negativo. Nunca consegue ver nada bonito. Não consegue apreciar nada bonito. Tem pessoas que sempre veem o negativo. Sempre as coisas desastrosas. Sempre veem desastres. Sempre veem coisas péssimas que vão acontecer. Com a natureza, Eu acho que eu já contei aqui... Eu às vezes eu gosto muito de montanhas e de rios e lagos, Deus fez o mar também, foi muito generoso quando fez o mar é lindo. E às vezes eu levo pessoas, para olhar um rio, nós temos aqui a Estrada Bonita, Rio da Prata, lugares muito bonitos. E aí eu levei uma vez a minha cunhada e a primeira coisa que ela disse quando viu o rio, ela disse assim, meu Deus, aqui todo mundo pode se afogar. Cai nessas pedras, morre. Eu disse, minha querida, olha que lindo essas pedras. Não é um desastre? E ela já disse, não, acho que eu não vou nem descer do carro, porque isso é muito perigoso. Eu me lembrei assim, que rio tem muita pedra, é muito perigoso, a gente pode resbalar, pode bater a cabeça e pode morrer. E até a gente chegar no hospital. Quem vai socorrer a gente no meio desse mato? Eu espero que os teus olhos não estejam nisso. Porque você acaba vendo sempre as coisas negativas e da maior forma sempre desastrosa. Sempre desastre. Não tá legal. Eu estou vendo, isso é perigoso. Pode se matar, pode se cortar, pode isso, pode aquilo, pode. Eu não sei como é que é uma vida que tem os olhos tão assim, focados em desastre, consegue ser feliz na vida.
Porque, nossa, ela ficou sabendo, não sei como, ficou sabendo que nessa região tem bastante cobra em Santa Catarina. Então ela esses dias ligou e disse, não tem cobra dentro da casa de vocês? Eu disse, eu tenho tomado banho com umas às vezes, assim, né? No chuveiro aparece uma, a gente tem que levar na brincadeira, porque não dá. De repente você não vive mais, você tem tudo é perigo, tudo é desastre, tudo é morte, tudo é terrível. E o profeta diz, cuidado aonde estão os teus olhos. Aonde você está, para quem você está olhando. E ele convida a gente a olhar para o Senhor. E aí eu me lembro do Salmo 121 que diz, para os montes olharei, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou olhar para Ele. Eu vou olhar para Ele, não vou olhar para outras coisas. Eu vou olhar para Deus, para o meu Senhor. E aí o profeta Isaías vai dizer que Deus diz, olha para mim e sejam salvos. Se vocês querem receber a salvação, eu sou o único Deus. Olha para mim, diz Deus. Olha para mim, foca em mim. Hebreus 12 vai dizer que os nossos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então o convite que Deus faz para mim, pelo menos, eu quero que você compartilhe isso também, vai para casa depois pensando nisso. Esse ano, para onde você vai olhar? Para quem você vai olhar? Se você tiver chance de olhar para as coisas negativas, as coisas que estão acontecendo, tem muita coisa para olhar. Agora tem coisas maravilhosas, que é o nosso Deus, que se tornou gente em Jesus, que nasceu. E nós celebramos o nascimento dele faz poucos dias, porque ele veio para ser nosso Senhor e Salvador. E quando você estiver com os teus olhos focados nele, você está perto dele, você está seguro nele, e você tem certeza de que ele te carrega, ele te sustenta. Então, meu querido, minha querida, para esse próximo ano, olhe para o Senhor, foque em Cristo Jesus. Foque nele, ele é a única razão, o único motivo, a única esperança. Não existe nada mais. Não sei quanto a vocês, eu tenho medo de altura, muito medo de altura. Subir para mim é uma maravilha, mas descer, quando eu olho para baixo e vejo para onde eu fui, e daí descer. E aí as pessoas que me ajudaram a descer de alguns lugares que eu tinha me enfiado, porque eu estava só subindo, eles disseram para mim, não olha para baixo, olha para cima. Não olha para os lados, olha para cima. Porque se você olhar para baixo, você vai ver o abismo. E você vai ficar tonto, você vai desmaiar, e você não vai conseguir andar mais. E isso é um problema. Eu já passei poucas e boas, em que subir foi uma maravilha, numa torre de igreja maravilhosa, para olhar a cidade. Depois que não era para descer, eu vi que não tinha corrimão, e era uma daquelas escadas assim, serpentina, né, que vai, e você vai descendo. Não chamaram os bombeiros, porque tinha os amigos corajosos junto lá, que me trouxeram uma corda e me ajudaram a descer, porque eu tinha medo, porque eu perdi o foco, porque eu comecei a olhar para o abismo. E se eu cair daqui? E se eu cair? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, para mim, o segredo de vida espiritual é: olhe para o Senhor. Que eu e você possamos fazer desse ano um ano para a gente focar em Jesus. Quer dizer, eu vou olhar para Ele, eu vou ficar firme olhando para Ele. E o Salmo no versículo continua dizendo: eu, porém, olhei para o Senhor e esperarei, vou esperar no Deus da minha salvação. Então, o primeiro verbo é olhar, o segundo é esperar no Senhor. Isso complementa, isso se ajunta, isso fica completo. No momento que eu olho para o Senhor e espero dEle, e posso descansar nessa certeza, então eu tenho certeza que a minha vida
será uma vida diferente. Porque será uma vida de descanso, de alegria, porque eu sei em quem eu tenho esperado. Porque eu tenho olhado para o meu Senhor e Salvador. Eu tenho focado a minha vida em Jesus. E eu fico fixo nisso. E por isso eu posso confiar que Ele, como meu Pai, não vai me deixar cair. E eu posso viver na presença dEle. Eu posso estar na presença dEle. Eu posso caminhar na presença dEle. Eu posso existir na presença dEle. Confiar e esperar nele. E é muito importante isso, eu acho uma coisa assim que para mim é muito significativo. Não adianta a gente saber que Deus existe. A gente precisa confiar nele. Saber que Deus existe, tem um monte de gente que sabe que Deus existe. Acho que a maioria diz que Deus existe. Agora, confiar nele é outra coisa. Eu preciso aprender a praticar essa certeza de que Deus está presente. Que eu vivo com Ele, posso confiar nele. E que Ele não vai me deixar. Salmo 62 vai dizer, espera no Senhor e confia nele, espera nele, espera nele, espera nele, confia nele. E ter essa esperança de que a partir dele somos sustentados e carregados. E podemos viver uma vida tranquila, acolhida no seu amor, na sua presença, no cuidado dele. Então o profeta diz, eu porém olharei para o Senhor e vou esperar de Deus a minha salvação. Eu não posso esperar salvação de ninguém, nem de mim mesmo. Eu não posso me salvar, eu não posso fazer alguma coisa. A salvação é graça que vem dele e é dele para mim. E eu posso viver nessa esperança, nessa certeza da salvação, tendo essa confiança 100% nele. E aí dá para a gente se jogar para um ano novo. Eu não tenho nada assim para dizer para vocês a não ser isso. Confia no Senhor e te joga. Confia nele. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Sei. Mas eu sei que Ele vai estar lá amanhã. O meu Pai vai estar lá. Deus vai estar lá para a minha vida e para a tua vida. Eu não sei como é que vai ser. Mas Ele vai estar lá. Ele vai caminhar comigo. Ele vai me sustentar. Ele vai me proteger. Porque eu estou olhando para Ele, estou focado nele, e não focado em mim mesmo, nas minhas forças e nas minhas capacidades. E a última palavra que encerra essa mensagem do profeta é, o meu Deus me ouvirá. Então eu quero repetir de novo, vamos tentar sair daqui com o versículo na cabeça. Eu porém, você porém, né, olhará e vai olhar para o Senhor. E você vai esperar no Senhor a salvação dEle. Você vai olhar para Ele e vai esperar dEle. E você vai ter a certeza que o Senhor te ouvirá. Maravilhoso isso. 3 verbos assim nesse versículo que para mim são fundamentais para a vida. Olhar para Deus, focar nele, esperar nele e ouvi-lo. E ter a certeza de que Ele me ouve. E que eu posso conversar com Ele, que eu posso falar com Ele, e que Ele me ouvirá. Porque o nosso Deus é o Deus que ouve, não é um Deus surdo, é um Deus que escuta. Lá em Êxodo, no capítulo 3, tem a passagem mais maravilhosa que fala que Deus, diz lá, vê a aflição e a escravidão do povo lá no Egito, e vem e desce para livrar esse povo. Ouvi o clamor, diz ali. Ouvi a aflição. Eu te ouvi. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Então para mim esse versículo é muito legal porque ele é um versículo de relacionamento. Ele não é uma fórmula. Ele não é algo pronto. Ele não é uma regra que a gente aplica assim como se a gente fosse uma regra de matemática. Mas é algo que é relacional. Eu vou olhar com os meus olhos, eu vou contemplar o Senhor, eu vou focar nele. Eu vou de coração confiar nele, me jogar na presença dele. E ele me ouvirá. Ele vai me ouvir. E ele vai me ouvir.
E Ele vai te ouvir. E Ele vai te ouvir. E quem sabe você vai dizer assim, e o que Ele vai fazer? Ele é Deus. Ele é o Senhor. O que Ele vai fazer contigo, eu não sei para esse ano. Agora, se você olhar para Ele, confiar nele e esperar, eu tenho certeza que Ele vai fazer muita coisa. Você vai ser surpreendido. Surpreendido por pequenas coisas. Com coisas maravilhosas. Coisas mínimas, por exemplo, levantar de manhã, ter uma cama para dormir, ter água para tomar, sei lá, coisas mínimas. Mas que são surpreendentes. De um Deus que ouve, um Deus que não está surdo, um Deus que escuta o nosso clamor e entende o nosso clamor. Se a gente descobre isso, acho que a gente começa a viver um pouco mais tranquilo. E eu trago exatamente esse versículo por causa da situação que a gente até hoje viveu, tendo um filho deficiente. As experiências que nós temos com um filho deficiente, e que de repente a gente olha esse versículo para dentro de uma realidade, para uma pessoa totalmente deficiente. E a gente vai olhar e a gente percebe que ele só pode dizer, eu estou olhando para o meu Deus. Eu estou confiando nele. E eu tenho certeza que Ele me ouve. Ele sabe do meu sofrimento. Ele conhece o meu sofrimento. E sabe da minha dor. Quando ninguém mais sabe, quando ninguém mais entende, quando não tem mais ninguém que pode mais ir junto com a gente, Deus está lá, ouvindo a gente. Amém? Você consegue entender isso? Eu não sei quantos de vocês já passaram esses momentos. Quantos momentos às vezes a gente diz, poxa, mas ninguém consegue entender a gente. Porque nós não conseguimos ir junto com as pessoas até o fim. E tem pessoas às vezes que sofrem tanto, que tem tanta dor no coração, que parece que ninguém entende. E aí tem uma palavra dessa que diz, Deus te ouve e entende. Tenha certeza disso, meus queridos. Eu não posso dizer aqui o que Deus vai fazer, porque Ele é soberano. Eu não estou no lugar de Deus. Eu estou no lugar aqui de alguém que vai dizer, olhe para Ele, confie nele. Ele está te ouvindo. Ele conhece o teu coração. E quando aqueles momentos mais difíceis, mais escuros da vida, quando parece que todas as luzes apagaram, quando não tem mais ninguém, Ele ouve. Ele ouve. Ele está escutando. E Ele escuta as batidas do nosso coração, do nosso sofrimento muitas vezes, a nossa dor, a nossa angústia. E isso para mim é consolador quando você sabe que tem, por exemplo, um menino, um filho deficiente, né? Eu acho que isso é maravilhoso, porque aí você ouve e sabe que tem alguém que ouve você e que você pode ter a certeza que você é escutado. Obrigado. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Eu quero olhar de novo o versículo, só para dar uma fechada nele. Vamos olhar? Eu, porém, isso é uma coisa tua. Eu, porém, você vai dizer isso hoje à noite. Você vai repetir isso. Você vai trazer isso à memória. Eu, porém, vou olhar para Deus. Vou olhar para Jesus. E vou esperar nele. Porque Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo. Essa é uma presença maravilhosa de Deus na vida da gente. E aí às vezes quando eu olho assim para o Miqueias, voltando, né, não usando agora o Miqueias como objeto, né, gente? Mas às vezes eu fico olhando para ele, dias, noites. Ele fez aniversário no dia 20 de dezembro. 26 anos. E aí a gente fica pensando assim, 26 anos. Olhando, esperando,
e sendo ouvido. E quem sabe tantas vezes a gente fez orações pedindo coisas e a gente já achou que Deus nem estava escutando mais. E às vezes quando a gente teve momentos muito difíceis com Ele, momentos de muita dor, momentos assim que Ele passou com muita dor, a gente pegava esse versículo e dizia: nós não sabemos mais o que fazer, só olhar para Ti. Só olhar para Ti, Deus, porque Tu és a nossa esperança. E tenho certeza que Tu estás ouvindo o choro de alguém que não consegue falar, o grito de alguém que não consegue se expressar, a angústia de alguém que não consegue nem externar nada. E aí eu cheguei à conclusão que Deus escuta o silêncio. Deus escuta o silêncio. Quando a gente não tem mais palavras. Quando a gente não sabe nem mais pedir. Aliás, eu queria dizer uma coisa para vocês. Cuidado com o que a gente pede. A gente às vezes pede coisas que a gente não sabe nem o que está pedindo. Agora, quando a gente está nesse silêncio, silêncio de coração, silêncio onde ninguém entende, silêncio onde ninguém nos compreende, onde ninguém pode mais estar junto, aí o Senhor promete na palavra dele, Deus, ou melhor, olha o que diz lá, o meu Deus, o teu Deus, o meu Deus, vai fazer o quê? Me ouvirá. Me ouvirá. Queridos, era essa palavra que eu tinha no coração para compartilhar com vocês nessa noite, desse primeiro culto deste ano. Dizer para vocês assim, Miqueias 7:7, é muito profundo e é muito de coração. É de colar na geladeira e decorar. E dizer, eu porém, não sei o que você tem que pagar, o que você tem que fazer, o que você tem que enfrentar, mas você vai dizer, eu porém vou olhar para o meu Senhor e vou esperar nele, porque Ele me ouve. Ele me ouve. Ele me ouve. Amém? Vocês estão bem? Então, fica essa dica especial também às pessoas que nos escutam, e que esse ano seja um ano do Miqueias 7:7. Que você possa assumir isso e dizer, essa palavra do profeta é para mim, é para minha vida, para os meus dias, as minhas noites, o meu tempo que Deus me dá e que Deus tem proporcionado para mim. Amém? Podemos ficar em pé um pouquinho ainda, gente? Nesse capítulo 7, ainda no versículo 18, você não precisa olhar lá, mas lá o texto diz, o profeta vai dizer, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em nos amar, em nos sustentar. Essa é a palavra do profeta. Essa é a palavra para um ano novo, onde nós podemos ter a certeza de que para aquele que nós estamos olhando, para aquele que nós estamos focados e que estamos sendo dirigidos, Ele é um Deus perdoador, um Deus que não fica lembrando os passados e lembrando as coisas do passado, mas é um Deus que tem prazer e tem alegria na misericórdia, no amor, na graça, no perdão, na vida. Então, que isso seja uma palavra para você e para mim nesse início de ano. E
quando eu leio um versículo desses, eu esqueço a listinha que a gente costuma fazer de início de ano. Esse ano eu quero fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Isso dura uma semana. Depois já começa a entrar coisas, né? Então eu quero dizer, comece agora. Comece hoje a viver Miqueias 7:7. Comece a viver hoje. Hoje é o dia. Não interessa o calendário. Não interessa se é virada ou não é virada. Isso não importa. Hoje, agora, é o momento de a gente olhar para o Senhor, a gente esperar nele e ter a certeza de que Ele ouve a gente e que Ele sabe o que está se passando no nosso coração. Amém?